Boa noite, pessoal. Oi, Oi, Sandra. tudo bem? Acho que você tá Tudo meio. bem? Agora virou. É, Eu eu vou aqui. tava só experimentando ver se ele ajustava direito aqui, mas acho que não vai. Tá. Não Tudo tem bem? problema. Bem, você? Também, graças a Deus. De joia. Tá bom. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui no. Eu cliquei alguma coisa aqui também. Pelo amor de Deus. Peraí. Pronto, voltou. Fala, Marco. Acho que o Pedir pra uma pessoal já. entrar. É, é. Galera entrando. Oi, turma. Oi, Tom. Oi, Murilo. Oi, Fernando. Oi, Silvia. Tudo bem? É que a gente faz um trabalho de Te... PR. Trabalho de peso, hein, Sandra? Muito bem feito. Ai, na live não pode ter pouca gente, não. Seu Carlos, Ex- todo mundo aí, ó. Exatamente, exatamente. Maravilha. Ó, seu Carlos aí, todo mundo, ó. Aí, Isabel, oi. Oi pra todo mundo. Muito bacana. Valeu, gente. Obrigado para quem, né, tá entrando aí pontualmente, praticamente, às 8, né? Então, até 8h05 é pontual, né, Sandra? É, Praticamente, né? a gente aqui tá mal Então, acostumado, né? exatamente, exatamente. Mas eu acho que aí a gente já tem algumas pessoas online, acho que a gente já dá para começar aí, até para privilegiar quem entrou, né, no horário. Então acho Ó, que nossa, olha, bombando aqui, ó, viu pessoal. só, viu só. Obrigada! Ó, o trabalho de PR aqui. É bom gente que interage assim, porque eu já vou começar a live falando assim, ó, para quem tiver perguntas pode ir mandando no chat aqui, que o nosso time vai separando aqui e a gente vai tentando responder ou encaixar aí ao longo da pauta da nossa live, né, Sandra? Tá aí. Bom, para quem ainda não nos conhece, nós somos a Voit, eu sou o Gustavo Bacai, CEO e um dos fundadores. Nós somos uma startup Sports Tech focada no segmento, né, de second hand esportivo, então somos uma plataforma que conecta compradores e vendedores dentro do mundo esportivo com uma grande pauta e um grande viés de sustentabilidade, né? A gente acredita, o nosso propósito é que nós conseguimos democratizar o esporte através de um acesso diferenciado a produtos e artigos esportivos. Isso faz com que a gente consiga impulsionar não somente o mundo esportivo, né, com mais pessoas praticando, mais pessoas tendo hábitos saudáveis, mas também faz com que a gente consiga melhorar o mundo como um todo, né, fazendo a economia circular, conceitos de second hand e economia circular sendo cada vez mais difundidos. E nesse sentido, a gente, ao longo da nossa caminhada, aí, a gente teve a felicidade de encontrar com a Sandra. E a Sandra já vai se apresentar, mas ela tem um grande background aí, e não só na área de startups, marketing, mas também tem recentemente, né, Sandra, se dedicado cada vez mais a questões que tenham um propósito claro e esse viés de impacto. Então, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por todo o seu trabalho aí de relações públicas que está fazendo a nossa live bombar. Isso não é menor, né? É mega importante fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso projeto, mas não só isso, difundam junto com a gente
esse conhecimento como um todo. Então, eu vou deixar aqui como introdução para que você se apresente, fale um pouco do teu histórico, tanto pessoal quanto profissional, embora provavelmente grande parte do nosso público já te conheça. Obrigada, viu, Gustavo? Bom, acho que realmente tem muita gente aqui que já me conhece, né? Já sabe um pouco da minha história, né? Mas talvez não saiba a minha história relacionada ao esporte, né? Tô vendo até aqui o seu Carlos, né? Perguntando, mas por que a Sandra é esportista? Olha, a Sandra, ela até que não é tão esportista, tá? Mas a Sandra, ela realmente, ela tem essa cabeça, né, de negócios de esporte também, né? Então, eu tive uma atuação no Torcedores, né, .com, que era sobre conteúdo de esportes, e dentro dessa história foi onde eu principalmente eu vi a causa feminina, sabe, dentro do esporte. Eu vi que as mulheres no esporte, elas ainda sofriam uma série de impactos sociais, né? Então, assim, para isso, por causa disso, foi uma das coisas que me motivou a continuar no esporte, né? Como esporte mesmo, eu só faço yoga, tá? Jogava squash. Agora já começou a doer todo o joelho, não dá para jogar squash. Aí eu até coloquei a raquete à venda tá lá, né, na Voit. Então, quem quiser comprar minha raquete, tá lá. É só pegar, né? Então, Exatamente. assim, então, bom, eu me encantei pela Voit, né? Acho que é uma iniciativa brilhante aí, né? Dos meninos, né? Do Gustavo, Marcos, tem mais gente aí envolvida também, né? E assim, por quê? Porque traz um impacto, né? Traz um impacto social e impacto ambiental, né? Tudo que eu tenho olhado nos últimos anos, né? Como é que a gente deixa uma sociedade melhor, né? Como é que a gente realmente faz com que um material esportivo, né, que de repente eu já não posso mais usar porque o meu joelho está doendo, eu possa dar a oportunidade para uma outra pessoa que não teria condições de comprar uma nova, né? Uhum. E por aí vai, né? Aí isso a gente entra aí em tênis, a gente entra aí em esteira, né? Principalmente esteira, né? O pessoal transforma a esteira em cabideiro, né? Então, assim, por que não dar a oportunidade de outras pessoas poderem comprar, né, um equipamento que muitas vezes está novo, né, e está disponível. E aí Exato. até, né, faz um dinheiro, troca de esporte, né, vai para outra coisa mais calma, né? Então, assim, bom, e aí só para contar um pouco, né, a minha história, na verdade eu comecei no mercado financeiro, né, eu sou formada em administração de negócios, eu sou formada por empreendedorismo de Harvard, né, e também administração de marketing pela FAAP, né? E daí eu acho que assim, eu comecei no mercado financeiro, depois eu fui para moda, e-commerce principalmente, porque o primeiro e-commerce foi meu, né? O e-commerce multimarcas brasileiro. Então, assim, eu sempre fui trazendo inovações, né? Porque eu sempre tive uma cabeça muito visionária. Eu via acontecendo lá fora e eu falava, bom, isso vai chegar no Brasil, isso tem que chegar no Brasil em algum momento. Então, podia levar 2 anos, 5 anos. O difícil, às vezes, é acertar o timing, né, dessas coisas. Mas, Sem assim, dúvida. a gente vai aprendendo, né, a ter esse faro ao longo do tempo. Então, nisso, eu fui para moda, né, fui para e-commerce. Depois, eu fui para... Aí, eu mergulhei em marketing mesmo. Então, trabalhando com eventos, né, com relacionamento, com as pessoas. Fui para shopping também, trabalhei em shopping. Né? Depois trabalhei para Hermès também, né? Uma marca francesa, que era totalmente alto luxo. Depois trabalhei numa startup, né? Que foi a primeira startup que eu trabalhei fora minha, né? Que era a Amaro, que trazia também um conceito todo inovador de omnichannel, né? Que é essa junção do físico com o digital. Então, assim, e aí eu fui tecnologia, esporte e foi indo. Então, assim, esse no final virou um background meu, né? Parece muito doido assim, mas no final ele me traz quem eu realmente sou, né? Ele me forma como essa pessoa que consegue ter essa visão, então, de vários universos, né? Tanto como empreendedora, tanto como investidora, como advisor, né? Que é o meu caso com a Voit, né? Eu tenho o prazer de ser advisor deles. Os meninos vocês estão construindo um negócio super legal. E realmente, assim, em termos de uma startup, é uma startup extremamente organizada, né? Então, assim, eu não sei nem se você tem essa noção tão grande, né, Gustavo, de que a startup de vocês é realmente extremamente organizada. Eu fiquei muito impressionada quando eu recebi, né, toda a apresentação, todo o book, o pitch.
E realmente, assim, acho que a gente está aí, né? Tenho o prazer de realmente estar ajudando vocês a construir uma coisa bacana também. Imagina, o prazer é nosso. E de fato eu não tinha essa percepção, porque eu já acho a gente mega desorganizado. Então eu acho que esse standard aí, né, a gente precisa rever. É óbvio que existe tudo, como você falou, existe uma questão de timing, né? O timing na vida como um todo, ele é mega primordial, né? Porque você tem o timing de acertar nas coisas, né? Como você falou, ter o feeling, né? Do que vai caminhar, do que não vai, o timing de você estar mais organizado ou menos organizado, né? Eu acho que também faz parte do desenvolvimento como um todo, né? E quando a gente fala em timing e no mundo que a gente vive hoje, né, Sandra, eu acho que você, como você bem falou, percorreu alguns desses caminhos, né? E eu queria que você falasse um pouco assim da tua percepção, né, e da tua conexão exatamente com o mundo esportivo e agora um pouco mais recentemente da economia circular, né, da sustentabilidade, do propósito como um todo, que acho que foi o que fez a gente ter esse match, né? Verdade. Ó, só tô tomando bronca aqui, que mais uma das coisas que eu faço também é que eu sou entrevistadora voluntária ali no canal Independente, né? E o seu Carlos aqui acabou de lembrar. Você esqueceu de falar que você é repórter nas horas vagas, é verdade. Também sou, né? Ó, dá pra Apresentadora gente dos colocar programas. nas funções de advisor, eventualmente fazer um bico aqui também nas reportagens da Voit, né? Porque Ó, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns ali, inclusive sensacional em termos de conteúdo, né? Sem dúvida alguma, agregaria muito valor para a gente nesse quesito também, né? a gente pode fazer em conjunto aí. A gente já pega alguém da Sociedade Nipo-Brasileira, né? E já junta do esporte, né? E já junta aí os Exatamente, três pontos aí. A turma tá aqui tirando. exatamente. Tá ótimo. Gente, obrigada, viu? Realmente, olha, estou super feliz. Todo mundo aí tá entrando, olha, é verdade. Georgiana, todo mundo, olha que bacana. Mas, ó, deixa eu então contar um pouquinho, né? Como é que eu vejo essa parte das mulheres, né, no esporte. Então, como eu até furei um pouco, né, a pergunta lá no começo, quando eu comecei a falar. Mas então, quando eu me deparei lá no Torcedores com essa realidade do esporte feminino, eu fiquei um pouco indignada, para ser bem honesta, de como é que as mulheres elas ainda não têm tanto espaço, né, na sociedade, como a sociedade ainda trata a mulher muito diferente do homem, né? E assim, tô falando desde, sabe, uma menina que é esportista, que quer treinar, muitas deixam de jogar futebol, de treinar, porque começa a sofrer assédio, etc. Então tem uma série de questões desse tipo mesmo, repórteres mulheres, né, também principalmente as primeiras lá que começaram, né, Glinda, toda essa turma sofreu muito, né, se você for até der um Google, você acha muitas entrevistas, né, e mesmo até hoje, né, então, assim, as meninas, elas realmente, elas não desenvolvem no esporte muitas vezes por conta disso, né, e aí a gente vai passando por todos os setores, né? Mesmo assim, quando a gente fala de mulheres tocando, por exemplo, uma startup esportiva, assim, acho que a gente pode contar nos dedos, né? Quantas Sem são. dúvida. Aliás, assim, sendo bem honesta, eu nem conheço nenhuma mulher que toca uma startup do esporte, né? Então, eu acho que ainda existe muito preconceito, né, em relação à mulher, né, em todo o ecossistema, na verdade, do esporte. E, assim, eu acho que no setor de impacto, isso já está um pouco mais equilibrado, por ser um setor mais novo, na verdade, né, vamos dizer assim, mais Uhum. novo, né? As pessoas realmente começaram a desenvolver o setor de negócios de impacto, investimentos de impacto, tudo isso muito recentemente no Brasil, principalmente, né? Então, aqui a gente tem algumas mulheres importantes tocando essa parte. Mas, assim, eu acho que ainda falta aí um pedaço, né, para a gente poder equilibrar. Mesmo, acho que estava vendo teve um estudo aí, eu não lembro se era Ernst Young, algum deles, que, assim, sei lá, das startups que receberam investimento,
tipo, só 25% eram mulheres, sabe? Então, assim, realmente, mesmo a confiança da mulher, quando ela tá apresentando um pitch, tudo isso, ela acaba sofrendo, não dizer que é uma discriminação, um preconceito, Uhum. né? E ela não consegue até captar. Então, até, né, depois, mais para frente aí, depois acho que a gente vai voltar a falar, né, numa outra live, até um negócio que eu tive uma ideia com uma amiga minha da gente realmente também atacar mais essa parte de como ajudar o empreendedorismo feminino, sabe? Então, Sensacional. isso a gente deve vir em breve aí com alguma coisa. Mas é pensando nisso. Eu não sou feminista, né? Não queimo sutiã, nada disso. Mas, assim, eu realmente percebi que a mulher, ela precisa conquistar um espaço ainda. E, assim, a gente vai ter que ajudar, sabe? E principalmente, né? Essa coisa da sororidade, né? Que tem falado, a mulher ajudar a outra mulher. Né? Então, acho que isso a gente vai conseguir fazer realmente alguma coisa de impacto nesse sentido. Muito legal. E quando a gente fala, a gente sempre bate nesse ponto aqui na Voit, né? E essa é a coisa boa de você conseguir desenhar uma empresa do zero, porque a gente já tem essa cabeça de impacto, diversidade, de oportunidade, democratização. Acho que são vários conceitos que eles andam muito em conjunto, né? E a gente conseguir agregar todas essas coisas em um só, em um business só, sem dúvida alguma, é um dos objetivos que a gente tem, né, Sandra? Você falou sobre a parte do empreendedorismo feminino. Alguns dias atrás eu escutei um podcast com a fundadora da Gup, que é uma startup de RH que está voando aí, e ela falou exatamente esse ponto, que lá 2, 3 anos atrás ela fazia pitch e muita gente, muito investidor queria saber, tá, mas e quando você engravidar? E aí ela voltava para casa e ela se sentia super frustrada. Por quê? Porque ela falou assim, cara, um cara não vai receber esse tipo de pergunta se você vai ser pai ou não, né? É só se ela vai engravidar. Então é uma coisa muito desigual nesse sentido, né? E aí a gente traz a pauta dos desafios, né? Que acho que um dos desafios que a gente, como empreendedor, no seu caso aqui, empreendedor, advisor, né? E referência para muita gente, a gente precisa aos poucos ir desmistificando essas coisas, né? Sobre falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que quando a gente fala, fica mais claro para as pessoas que não acompanham esse tipo de, eventualmente, de preconceito, de discussão, ou nem sabe que esse tipo de coisa existe, né? Qual que é a tua visão e qual que é o paralelo que dá para a gente fazer, né? Do mundo que a gente vive hoje, no meio esportivo, que você falou bem, de impacto, para o futuro, onde a gente está falando desse novo normal, né? Como que você acha que a gente, né, pode se posicionar com relação a essas coisas e atuar para que o futuro tenha um nível ao menos menor de desigualdades nesse sentido? Então, você já falou o que é importante, né? As pessoas falarem a respeito, sabe? Terem discussões. Porque eu acredito que muitas vezes nem é por mal, sabe? Passa batido. Porque a sociedade, né? Ela já está tão acostumada a esse comportamento que só quando a gente começa realmente a tocar nesse assunto, a falar sobre, né, a mulher no mercado em geral, no mercado de esporte, no mercado de impacto, né, a mulher que recebe esse tipo de pergunta, né, numa entrevista, né, muitas vezes recebe uma entrevista, né, não precisa nem ser uma empreendedora, né, que está à frente de um super negócio, né, então, assim, eu acho que o falar, né, quanto mais a gente falar a respeito e quanto mais também as mulheres e os homens apoiarem outras mulheres, a gente consegue mudar a sociedade. E eu acredito que, né, a pandemia, né, ela fez as pessoas repensarem milhões de coisas, né? Acho que desde a Uhum. vida delas, como é que elas têm levado, né? Eu mesma, eu olhei e eu falei assim, gente, eu vivia uma vida que eu não parava, né? Isso que, olha, medito todo dia, né? Então, assim, vamos dizer que eu tenho uma consciência do que está acontecendo, mas mesmo assim, você é engolido
por essa vida que você vai, né, tendo. E principalmente eu vou fazendo tudo junto, né? Eu tenho 1000 negócios, tenho 1000 ideias, tenho 1000 projetos. Então, assim, eu tô sempre na correria. E aí você não para e pensa nesse tipo de questão, sabe? Você enxerga aqui, aí só quando realmente algo acontece, que aí você se revolta, que aí você fala. Mas, assim, acho importante principalmente os homens falarem também, né? E eu acho que é isso. Tem que ser falado, tem que ser escrito, tem que haver mais matérias, tem que haver realmente essa discussão, né? Extremamente importante. É. E aí eu acho que é praticamente o gancho para a gente falar sobre a mesma coisa quando a gente fala de impacto, né? Porque assim, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui te acompanham sabem que você é super envolvida, né? É engajada em campanhas, em ações, etc. E a percepção das pessoas como um todo, quando a gente fala de impacto, é assim, né? Ah, eu vou ajudar uma vez ou outra, vou, né? Aquela ideia ainda de esmola, né? De uma coisa que não para em pé. E o que a gente vem discutindo com relação a negócios de impacto ou negócios de propósito é completamente diferente disso, né, Sandra? É uma coisa que você precisa olhar a sustentabilidade de uma forma do teu ecossistema, mas do teu negócio também. O que te levou, né, a sair do mundo, como você falou, faz muitas coisas, já rodou por vários segmentos, mas o que foi aquele estalo que te falou, cara, eu preciso olhar isso, eu acho que chegou a hora. Como foi essa transição, assim, e qual que é a diferença até da cultura, né, de uma coisa para outra? Então, na verdade, acho muito importante a gente esclarecer, né? Doação é filantropia, né? Então, assim, negócios de impacto, na verdade, são negócios mesmo, né? Negócios que podem dar lucro, que podem ser reinvestidos, né? E que geram um impacto social e ambiental, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira diferença, né? Que normalmente o brasileiro ele está acostumado a fazer filantropia, né? Ele não está acostumado a investir, por exemplo, num negócio de impacto. Eu acho que a gente tem crescido bastante, né? Até logo que começou a pandemia, eu fiz um projeto grande de ISD, né? Então, assim, que era um conceito que ainda no Brasil ainda não estava muito claro para as pessoas, né? De repente começou todos os bancos, né? Todo mundo, temos produtos ISD. E a verdade também é que assim, não se monta uma carteira ISD de um dia para o outro, né? Mesmo investimentos, né? Sim. Mas assim, então a caracterização, né? O critério, ele ainda é muito raso, eu diria. Né? Eu Uhum. acho que isso ainda precisa melhorar muito. Mesmo nos Estados Unidos, né, que já é muito mais avançado nessa história do ISD, não é ainda tão claro. Né? Mas, assim, eu acho que o mais importante primeiro é a gente diferenciar o que é filantropia do que é negócio de impacto. Né? Então, Uhum. impacto, como eu falei, tem um impacto social e um impacto ambiental. Né? Basicamente, essa é a diferença. E eu acho que, assim, para mim, na verdade, eu já vinha com essa ideia de propósito, né? De o que eu preciso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer sociedade. E não é só através de filantropia, né? Não é só através de doação, não é só através de serviço voluntário, né? O que eu posso fazer que eu posso gerar lucro, gerar renda, né, para outras pessoas e gerar realmente melhores condições, né? Que seja de educação, que seja de saúde, né? Que seja sanitária. Então, assim, para mim, essas são questões que começaram a me fazer olhar, né? Porque, assim, a gente tem uma condição social muito boa e assim, a gente tem realmente que agradecer, né? Ter essa condição. Mas, assim, a maior parte das pessoas no mundo, elas não têm muitas até não têm nem acesso, né, a um acesso sanitário, né, um acesso realmente a alimento, né? Então, assim, como é que a gente faz para melhorar o mundo, né? Acesso à saúde, né? Então, assim, que são coisas básicas, né, vamos dizer. Então, isso para mim me fez realmente pensar que eu sou uma pessoa, né, inteligente, que eu consigo pensar em negócios,
eu consigo ganhar dinheiro. Então, assim, como é que eu vou fazer para transformar? Como é que eu vou fazer com que tudo isso que, né, eu gero prosperidade para mim, eu possa gerar para os outros também? Uhum. Então, vem um pouco daí, acho que da minha cabeça, também um pouco do meu master, o Chow Kok Sui, né, da cura prânica, que ele também, né, ele prega isso muito da prosperidade, né, que riqueza gera riqueza, né, para todo mundo à sua volta. Então, eu acredito muito nesse modelo. Assim, eu sou a favor da filantropia, mas eu não acredito 100% na filantropia. Eu acho que você só ensinar, só dar o peixe, né, e não ensinar a pescar, você não está realmente, verdadeiramente ajudando, né? E isso até é uma Exato. coisa que lá no movimento Água no Feijão, né? Que é um movimento muito forte, que foi criado na pandemia pela chefe Thelma Shiraishi, né? A gente está na terceira fase agora, né? A gente estava entregando mais de 200 marmitas por dia. Agora já acho que já entregamos mais de 30 mil marmitas. E assim, como é que a gente faz? Agora nessa terceira fase, a gente está capacitando a cozinha comunitária, né? Com pessoas da comunidade. Então a gente está ensinando, né, elas a terem uma profissão, né, serem cozinheiras, etc. E continuamos mantendo também o projeto, que começou por causa da pandemia, mas que está se estendendo agora e se transformando numa forma que a gente ensina as pessoas a pescar. Então, Muito legal. é isso. Muito Aí eu legal. sei que vocês também estão fazendo, né, Gustavo? Vocês fizeram ali uma série de ações também. O que eu sempre falo, assim, né, Sandra, que eu acho que é o primeiro passo, assim, ao menos isso foi para mim, assim, eu acho que o primeiro passo, quando as pessoas se perguntam o que que é esse estalo, é, assim, a gente conseguir entender que na realidade que a gente está, nós somos privilegiados, né? Então eu penso assim, a gente precisa colocar todas essas coisas que nós temos, né? Seja inteligência, capacidade, seja recursos financeiros, para coisas que vão fazer o bem não só para nós, mas para a sociedade como um todo, né? E a Voit nasce com esse propósito, que eu acho que, né, já falei uma vez, mas uma das facilidades a gente não precisou mudar a cultura. A gente nasceu com isso no DNA, então é natural para a gente olhar coisas de impacto, coisas que estão alinhadas com o nosso propósito. Então aí durante a pandemia a gente fez um projeto que conseguimos falar com vários jogadores, atletas de diversos segmentos para a gente captar doações, né, produtos, artigos esportivos para a gente, numa primeira fase, a gente doou cestas básicas. Agora, em uma segunda, a gente vai leiloar produtos, né? Só que o que é importante na nossa cabeça, que vem muito em linha com isso que você falou, né? Quando a gente olha negócio de impacto, a gente olha um fluxo que ele precisa ser constante, né? Exatamente. Então a gente pensa assim, o que a gente tem como objetivo? Suportar instituições que ajudam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né? Mesmo que poucas, a gente precisa ser constante, né? Porque na nossa perspectiva, a gente só consegue impactar de fato a vida de uma criança, de um adolescente, se ela vira referência para aquele, mesmo que seja um microecossistema onde ela vive. Porque aí você consegue gerar exemplos e falar, se o Gustavo conseguiu, se a Sandra conseguiu, outras pessoas podem conseguir, né? E aí eu acho que é o que a gente, né, como sociedade, como empresas, como advisors, profissionais, a gente precisa pensar em estratégias para a gente desenvolver isso a médio e longo prazo, né? Porque infelizmente, você falou bem, no nosso Brasilzão, a gente tem muita gente que não tem nem o básico, né? Então a gente precisa eventualmente escolher as lutas que a gente entra ou que a gente briga, né? Para que a gente consiga salvar ao menos um pedaço. Não tem muita gente que fala isso, né, Sandra? Puta, eu não vou fazer porque olha o tanto de gente, né? Eu não vou conseguir ajudar, não vou conseguir ser representativo, né? Eu concordo plenamente com você, né? Eu acho assim, a gente tem que, né? Óbvio, a gente muitas vezes tem que suprir o básico, né? Aquela tal história. A criança vai para a escola, não consegue nem estudar porque não comeu, né? Então, assim, né? Mas eu acho que assim, passada, vamos dizer, uma etapa dessas, por exemplo,
Se a gente começa a colocar essas crianças para praticar esporte, porque até é engraçado, né? Uma conversa que eu tive muito com a Bia, né? Que ela tá aí, e ela até já falou lá atrás, até falando da mulher, né? E aí eu vou contar até uma coisa interessante sobre as mulheres que praticam esporte e que estão em posições de liderança, né? Praticamente todas as mulheres em posição de liderança, elas foram esportistas, sabia? Na adolescência ou quando crianças, né? Por quê? Porque, principalmente as empreendedoras. Porque e não só, né, para criança, para mulher, né, para todos é importante, eu acho que o esporte, né? Você tem toda uma parte de persistência, né, a resiliência, né, a disciplina, né? Então assim, o esporte ele te traz tudo isso, né? Então ele te forma uma pessoa melhor, o trabalhar em time, né? Então o esporte ele vai já moldando a criança desde pequena, né, a ter todos Uhum. esses requisitos para ser um empreendedor, para viver em sociedade, né? Tudo isso. Então, assim, é até engraçado, né? A Bia uma vez, né? Eu tava com um problema, assim, eu falei assim, Bia, eu não sei como é que eu contrato, tipo, né, um estagiário que ele nunca trabalhou. Porque assim, né? Quando já trabalhou, você tem ali alguma coisa, né? E aí ela falou assim, Xã, eu sempre olho e vejo, e pergunto se a pessoa praticou esporte. Se ela praticou esporte, qual esporte ela praticou? Sabe? Para entender um pouco a mentalidade. E assim, é verdade, né? A tendência é que realmente uma criança, né? Uma mulher, né? Ou qualquer pessoa que praticou esporte, ela tenha esse tipo de disciplina, né? Esse tipo de característica. Então, por isso eu acho também o esporte muito importante. Ah, sem dúvida. Aqui até o Nino falou sobre a rotina do treinamento, né? E a gente teve, acho que umas 2 ou 3 lives atrás, que foi com um professor triatleta, que hoje tem sua assessoria e tal, e ele falou que um dos melhores caminhos para o sucesso no esporte é a constância, né? Exatamente. E casa muito com isso que você falou, é uma outra palavra, mas é resiliência. Porque assim, ninguém ganha dentro do esporte qualquer coisa, né? É emagrecimento, técnica, campeonato, de uma hora para outra, né? Existe uma frase famosa no meio esportivo que fala, né? A minha sorte me encontrou depois que eu passei a treinar muito, né? Porque é Exatamente. isso. Não, assim, salvo raríssimas exceções de casos mega específicos que não têm continuidade, a gente aqui está falando exatamente disso, né, Sandra? De constância, de você ter esse Persistência, né? esforço, a Resiliência. persistência. Principalmente numa startup, né? Você sabe bem o que é isso, né? Quanta persistência, Exatamente, né? Quanta resiliência. Quem disse que vai dar certo da primeira vez, né? Quantas vezes, né, exatamente, vai ter que dar errado para poder dar certo, para poder atingir o objetivo, né? Então, assim, exatamente. como é que você não larga o jogo? Como é que você É, continua treinando? Então, para mim, o esporte, né? Eu, apesar de não ser uma mega esportista, nada disso, né? Acho que eu fui fazendo várias coisas. Assim como foi a minha vida profissional, eu fui para vários esportes, né? Então, assim, comecei na natação, né? Balé, fui indo, né? Até cheguei no squash, que é super competitivo, né? Então, exato. assim, mas eu acho que é isso. O esporte, ele realmente ele dá a base para as pessoas, né? De como, inclusive, conviver em sociedade e ter essa resiliência, essa persistência, essa disciplina e tal. E até voltando para o mundo feminino, né? Quando a gente fala sobre a persistência, a resiliência, você falou bem, né? Eu acho que precisa de um quê adicional ainda, né? Porque foi o que você falou quando a gente fala, inclusive aqui no Brasil, né? A gente conhecido como o país do futebol. Recentemente foi quando algumas atletas ou alguns clubes começaram, mas por uma força maior, a apoiar o futebol feminino, né? Então acho que do nosso lado, quando a gente fala, né, de empreendimentos de impacto que olhem esse ecossistema como um todo, é vital que a gente olhe para essa perspectiva feminina de uma outra forma, né? Seja apoiando, seja divulgando, seja como a gente falou agora anteriormente da situação da pandemia, fazendo a nossa parte, né? Porque da nossa parte a gente pode
contribuir um pouco, fazendo com que mais e mais empresas e pessoas consigam também fazer consequentemente sua parte, né, Sandra? Exatamente, é isso aí. Acho que a gente tem que sim apoiar as causas femininas, tá? Infelizmente, eu acho que a gente vive num automático, né? Os homens e as mulheres, tá? Porque né? Muitas vezes a mulher ela sofre preconceito da outra mulher. Então, assim, pô, Uhum, como é que ela joga futebol? Nossa, Maria Sapatão, né? Então, assim, não é verdade, gente, é um é super verdade, esporte, né? Eu é acho que a última vez verdade. que eu fui jogar futebol, acho que eu dei na canela de alguém, então eu nunca mais joguei, tá? Mas assim, mas uma perna de pau, mas tipo, mas sabe assim, poxa, eu escalo, né, indoor. Então, assim, e você olha, a grande quantidade são homens, tá? Toda vez que eu vou escalar lá, a maior parte são homens. Ó, a Não é Leila aqui mulher. acabou de enviar aqui, ó, que no mundo dos esportes radicais a falta da presença feminina é maior ainda. E o preconceito, consequentemente, ainda é maior. Isso que ela é profissional, praticamente, né? Pois é. Imagina para quem é amador ou está tentando iniciar um novo esporte. E tem a Luca aqui também, que é uma grande triatleta, referência, que sempre lutou aí também desde a infância aí pelo esporte feminino. Acho que a gente fez a live com ela um tempo atrás, ela falou que já chegou até subir aí no pódio sozinha, né, Luca, porque não tinha triatleta da sua categoria. Nossa. Então eu acho que são coisas que do nosso lado aqui, que a gente fala muito sobre democratizar o esporte, dar acesso. Quando a gente fala isso, e uma das falas que a gente gosta muito de falar é assim, não existe mais esporte certo para determinada pessoa, né? A gente não pode, em pleno 2020, falar que uma pessoa não pode participar de determinado esporte porque ela é homem ou mulher ou porque ela não tem dinheiro para aquilo, né? A Exatamente. gente a gente sempre brinca, né, que o que a gente quando a gente fala de democratizar o esporte, uma das coisas que a gente tem plena convicção que a gente pode fazer se a pessoa pode comprar um produto usado que cabe no bolso dela e o novo não, é uma forma de democratizar esse Claro. acesso. A pessoa vai poder praticar determinado esporte, né? Sim, super. Não, total. O que a Voit faz, traz para o mercado, é exatamente democratizar o esporte. Né, você vai comprar uma taqueira de golfe nova, uma fortuna, né? Mesmo o poder jogar golfe, né, é caro. Então, assim, mas se você consegue, né, você gosta de esporte, você consegue, de repente, comprar uma taqueira que seja metade do preço, já ajuda. Ou mesmo, às vezes, você não tem a certeza de que você vai gostar do esporte, né? Então, assim, eu mesma, vou te falar, a minha raquete de squash foi doada, tá? De uma amiga. Porque eu falei, gente, eu não vou comprar, não sei se eu vou gostar. No final, eu acabei ficando porque era ótima a raquete, sabe? Mas assim, né? Você viu, agora eu joguei 6 meses, sei lá, um ano por aí. E aí, por conta do joelho, eu não posso mais jogar. Posso jogar de brincadeira, mas assim, Uhum. posso jogar igual eu jogava 2 vezes por semana, toda semana. Então, assim, tive que mudar de esporte. E Sim, a raquete, né? Eu não preciso ter uma raquete, porque quando eu for jogar, eu posso pegar uma raquete emprestada. Então, é uma exatamente. forma, né, da gente realmente também não ficar com coisas em casa, né? Quantas vezes a gente compra milhões de coisas super empolgadas, né, achando que vai arrasar no esporte e, assim, faz aí três meses e larga, né? Exatamente. Exatamente. Eu sabe que tem uma estatística que eu sempre menciono nas lives que a gente acompanha sempre, né? Que é, de acordo com o IBGE, aqui no Brasil, 25% das pessoas que começam um esporte desistem nos primeiros 6 meses. Então é Deu um uma travada número. aí. Eu vi. Eu estava falando que, de acordo com o IBGE, 25% das pessoas que começam um esporte desistem nos primeiros 6 meses. Então é estatística, né? Não é nem referência, né, Sandra?
Exatamente. Então, sabe, eu acho que assim, a Voit, ela traz um serviço, né, para o público mesmo. Show de bola. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui da nossa live. Quem tiver alguma pergunta pode colocar aqui nos comentários. Agora a gente vai para uma parte que a gente tem gostado bastante da live, que é o que a gente chama de ping-pong, né? Que é para a gente buscar extrair algumas coisas. Às vezes a gente faz uma pergunta, acaba falando, dando voltas, né? Aqui é para ser uma coisa um pouco mais, porque a Sandra acaba sendo uma referência, assim como outras pessoas que a gente já trouxe. Aposto que tem Obrigada. muita gente aqui que quer saber algumas coisas a mais dela, então a gente vai tentar tirar alguma coisinha. A gente falou muito sobre esporte, né? Impacto, carreira. No final do dia, quem foi tua inspiração, Sandra? Olha, no esporte, assim, eu sempre fui Ayrton Senna, né? Para sempre, assim. Mesmo ano retrasado, eu tive a sorte de poder trabalhar num projeto com o Instituto Ayrton Senna, né? Então, assim, imagina, eu já gostava, eu fiquei mais ainda, assim, encantada realmente com quem ele era. Né? Eu acho que ele era o cara mais, assim, realmente referência que poderia haver, sinceramente. Sabe quando assim, porque às vezes você vai, né, você dá uma aprofundada no seu ídolo e você descobre que ele não é tão legal, né? Sim. Ele assim, quanto mais eu via, assistia documentário, né, eu convivia lá, né, com a turma do Instituto, eu ficava chocada de tão incrível que ele era. E ele realmente era um cara incrível. Então, para mim, em termos de esporte, ele realmente é meu ídolo. Assim, sempre foi, Bacana. sempre vai ser. Principalmente na Eu, questão da persistência, né? sem dúvida. Ele era o cara da persistência, então assim, e do treino, né? Porque ele só ganhava as corridas, principalmente as de chuva, porque ele treinava. Exatamente. Exatamente. É bom que, assim, eu sou fãzaço dele também. Aqui no ranking do ping-pong ele tá disparado lá na frente. Então, fico feliz também. Que bom. Qual que é um hábito do teu dia a dia que você não abre mão? Meditação. Meditação é todo dia. E 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, yoga. Isso eu não abro mão. A meditação, porque a meditação me deixa realmente muito consciente, né, do que eu preciso, de como eu vou dirigir a minha vida, né? Acho que ela sempre traz essa reflexão também diária, né? Show. Bacana. E por fim, qual a importância do esporte na sua vida? Então, o esporte, né, ele me deu disciplina, resiliência, né, e aliás, assim, né, eu confesso que quando eu era menor e tinha o esporte, porque o esporte é obrigatório, né, no Brasil, Uhum. eu até não gostava, eu odiava, assim. Mas eu percebo que a minha grande parte da minha disciplina, porque eu não sou uma pessoa disciplinada, tá? Mas a grande parte da minha disciplina veio do esporte. Então, assim, e resiliência também, porque aí eu era teimosa, eu queria fazer o que eu queria fazer e eu ficava, sabe? Principalmente ginástica olímpica, né, que a gente tinha na escola. Nossa, eu ficava enlouquecida para fazer aquelas coisas de ginástica olímpica. Então, caía, levantava, caía, levantava. Mesmo andar de bicicleta, né? A gente cai, levanta, cai, levanta. Nossa, eu fiquei, acho que uma tarde inteira para aprender a andar de bicicleta, sabe? Caía, me esborrachava, caía, me esborrachava. E por aí ia. E eu sou assim até Sensacional. hoje, sabe? Tipo, o outro dia eu fui patinar no gelo. Não, nem sabia se eu sabia mais. Né? Meu, sério. Mas eu fiquei lá umas 2 horas. Nossa, no final, juro, já tava quase dando umas cambalhotas ali. E mesmo com escalar também. Nossa, escalar, gente, como era difícil no começo, assim, não conseguia. Agora eu já faço umas paredes bem legais também. Então, eu acho que o esporte é isso, sabe? Ele vai te dando aquela coisa. Tem que conseguir, tem que conseguir. Então, você vai. Né? Show de bola. Show de bola. Bom, gente, obrigado aí pela presença e participação de todos aí, principalmente ao público fiel da Sandra aqui, né? Acho que eu Tem vou muita falar, gente aí, eu fiquei muito feliz. eu vou até citar uns comentários aqui do Nino, do Carlos, da Eu Lilian, vi bastante gente aí, meu. Eu adorei. da Eu fiquei Ciba. feliz. Eu acho que o Toda essa pessoal galera aí. interagiu, Ó, acho que o Bianca, pessoal chegou, né, interagiu Bianca? bastante. Bianca.
Sensacional aí a interação, Então, foi participação de todo ótimo. A mundo. turma, eu estava só lendo aqui, alguns eu consegui ler, alguns outros não, mas, gente, estava divertidíssimo aqui, né? O Foi Nino, que eu muito nem legal. conheço, mas todo mundo aqui, né? O Nino não sei o que, o Nino não sei o que. Eu falei, gente, estava divertidíssimo isso aqui. Ó, turma toda muito querida. Obrigada, viu, gente, por estar aqui na live com a gente. Sério. Vocês precisam conhecer a Voit, ela é tão legal, sério mesmo. A Voit é uma empresa, assim, fantástica. Os meninos têm muito propósito, sabe? Eles estão realmente fazendo uma coisa que muda o planeta, sabe? Tá trazendo um impacto social e impacto ambiental. Eu acho muito legal. Realmente, assim, eu me tornei advisor, assim, de cara, porque tudo que eu vi deles, realmente, assim, não só a organização, tá, do pitch, que eu achei fantástica. Os caras são muito organizados. Mas, assim, também o propósito deles, né? Com toda a história da Voit mesmo. Tá? Eu tenho certeza que, assim, vocês vão fazer um excelente trabalho, já estão fazendo, né? E o que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Eu vou estar sempre aqui para vocês também. Tá Sem bom? dúvida alguma. Obrigado mais uma vez pela Sandra, né, Sandra, por você estar disponível, né, sempre quando a gente precisa. Então, não precisa nem falar que você vai ajudar, porque a gente já sabe disso, né. É, repetindo, né, para quem não pegou no começo, né, nós somos uma startup focada em produtos esportivos usados ou second hand. Para quem pratica esporte, quer praticar, quer conhecer, segue a gente aqui no Instagram, @voit.co. Já já, ao longo desse mês de outubro, nós vamos ter grandes novidades no nosso negócio. Estamos para lançar grandes atualizações aí tecnológicas, então fiquem ligados. Grandes coisas estão por vir. E durante outubro a gente está fazendo aí essa nossa série de lives dedicada às nossas mulheres aí, né? Sempre mulheres que têm alguma referência dentro do esporte, do impacto, da sustentabilidade, que são todas as coisas que circulam o nosso mundo, que a gente fala que é o mundo Voit. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, por dividirem aí a segunda-feira com a gente. A gente sempre fala que segunda-feira é o dia de começar com o pé direito, porque não acompanhando a gente aí toda segunda-feira. Então, Legal. valeu. Obrigado, Salva Sandra. aí, Obrigado a todo Gustavo. mundo. Adorei. Obrigada, E viu, vai gente? ficar salvo Obrigada aí, ali no turma. IGTV ali para quem quiser acompanhar depois. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Gustavo. Obrigada.